Nós estamos falando sobre os ladrões da alegria. Esta série, esta minissérie, não é minissérie da Netflix, mas pode ser, é uma minissérie em que eu faço uma leitura temática da carta aos Filipenses. Temática porque eu não abordo todas as questões da carta aos Filipenses, mas eu escolhi um tema que é considerado o tema principal, o tema alegria. A Bíblia diz que a alegria é o plano de Deus para a nossa vida. E a carta aos Filipenses mostra isso. Lá no Salmo 16, 11 nós lemos: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. João 15, 11, Jesus diz: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A carta aos Filipenses é uma carta em que o apóstolo Paulo fala do tipo de mente, da postura adequada para aquele que quer experimentar a alegria num mundo cheio de problemas. A alegria que não se confunde com felicidade. Felicidade é a satisfação, a alegria porque as coisas vão bem. A alegria cristã é aquela serenidade, é aquela paz, é aquele contentamento no meio das mais variadas circunstâncias. Então, as duas coisas são importantes. A gente tem momentos de felicidade, mas a alegria, por isso ela é adjetivada aqui, é a alegria cristã. Ela é a alegria que nós desfrutamos, aquele bem-estar, aquele contentamento, aquela segurança de que Deus está no controle. Então, na carta aos Filipenses, duas palavras se destacam. A palavra alegria, e o verbo alegrar-se, e a outra é a palavra mente ou pensar. O verbo, então, e o substantivo. 16 vezes alegria ou alegrar-se, 10 vezes pensar ou a palavra mente. Em outras palavras, ele está nos dizendo que a alegria cristã depende de uma certa postura, de uma mente, de uma atitude que vai nos levar a desfrutar dessa alegria. O Dr. Warren Wiersbe diz que a Epístola aos Filipenses é um livro de psicologia cristã, com bases sólidas na doutrina bíblica. Não se trata, diz ele, um livro superficial de autoajuda, que diz ao leitor que tudo vai correr bem, mas um livro que fala da alegria apesar das situações que nós vivemos. É um livro que fala do tipo de mente que o crente precisa ter para experimentar alegria num mundo que não é perfeito, num mundo que é cheio de problemas. Hoje nós entramos no capítulo 3, e o apóstolo Paulo, no capítulo 3 dos Filipenses, diz o seguinte no verso 1: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Então ele já começa no versículo 1, dizendo, olha, alegrem-se no Senhor. Lá no capítulo 4, verso 4, ele também fala do alegrai-vos sempre no Senhor. Então, capítulo 1 nos chama a viver com alegria, capítulo 2 nos chama para viver com alegria, e capítulo 3 nos chama para viver também com alegria. É uma alegria no Senhor, é uma alegria disciplinada, é baseado em promessas, não falsas promessas, e numa postura correta. Já vimos aqui, queridos, os ladrões da alegria. Circunstâncias da vida, quando as coisas não caminham bem, elas podem se tornar um ladrão da nossa alegria, não é verdade? Quando as coisas acontecem fora dos nossos planos, quando as coisas não acontecem como esperamos, circunstâncias da vida sobre as quais nós não temos controle, têm o poder de roubar a nossa alegria. Você olha e fala assim, olha, não aconteceu como eu esperava, isso me chateou, é a situação desagradável, pode ser dor, frustração, alguma luta. Então tem o poder, não que tem que roubar, mas tem o poder de roubar a nossa alegria. Vimos isso capítulo 1, capítulo 2 nós vimos que pessoas têm o poder de roubar a nossa alegria. Pessoas nos decepcionam, pessoas nos traem, pessoas não nos compreendem, e pessoas, eu diria que os relacionamentos não resolvidos,
dificuldades no relacionamento em casa, dificuldades no relacionamento com alguém, com um irmão em Cristo, têm o poder, se não forem tratados, de roubar a nossa alegria. Eu lembrei também que às vezes nós somos os ladrões da alegria dos outros, como pessoas. Então vamos olhar que é uma via dupla. Você às vezes é vítima de uma pessoa, mas tem hora que você é o carrasco. E aí terminamos aquele sermão dizendo, por favor, não seja o motivo da falta da alegria de alguém. Que você não seja não seja o ladrão da alegria. Mas hoje eu quero falar sobre um terceiro ladrão, muito perigoso, que são o que eu chamo de coisas terrenas. Porque não são apenas coisas materiais, são coisas terrenas. Capítulo 3, verso 19, eu vou ler já o capítulo. Paulo diz o seguinte, no finalzinho do verso 19. Há um grupo de pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Diz o verso 19. O Deus deles é a perdição, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que devem se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Coisas terrenas é o outro ladrão que podem roubar a nossa alegria. Então, vamos aqui qualificar. O que são coisas terrenas? Que nós, quando colocamos a nossa alegria, nisso podemos nos decepcionar. Primeiro, bens materiais. Pode ser busca de realizações. Pode ser a busca de conquistas. Pode ser você depender do seu currículo, da busca de sucesso ou mesmo da sua religiosidade. Nenhuma delas são coisas ruins. Bens materiais, realizações, conquistas, currículo, sucesso, religiosidade ou religião, ter uma fé, nada disso é ruim. O problema é quando nós colocamos a nossa felicidade, a nossa alegria, depende dessas coisas. Em outras palavras, estaremos alegres se temos bens materiais. Estaremos alegres se tivermos mais realizações. Estaremos alegres se conseguirmos muitas conquistas. Estaremos alegres se o nosso perfil no LinkedIn foi muito bom, se conseguirmos melhorar o nosso currículo. Estaremos alegres se alcançarmos muito sucesso. Estaremos alegres se estivermos bem na nossa vida religiosa. Todas essas coisas, embora legítimas, nenhuma delas ruim, elas são coisas que podem roubar a nossa alegria se nós dependemos dela para encontrar a verdadeira, de fato, alegria. Capítulo 3 de Filipenses é um capítulo autobiográfico. Paulo faz uma avaliação da sua vida, conta um pouquinho da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo, e ele fala como ele que colocava ele atrelava a sua alegria a algumas conquistas, teve uma mudança completa na sua vida quando encontrou Jesus. E eu vou ler esse texto em que ele fala dessa avaliação e mostra como a conversão mudou a sua vida. Sabe o que mudou em Paulo? Mudaram seus valores, mudaram seus alvos, mudaram suas prioridades, mudou a sua visão, e ele fala da razão da sua alegria. Nós muitas vezes, queridos, nós não desfrutamos da alegria cristã, porque os nossos alvos estão errados, os nossos valores são equivocados, as nossas prioridades estão invertidas. E aí não tem como você viver alegre. Porque os valores não são os corretos, os alvos não são os corretos, as prioridades estão invertidas. E aí nós dependemos disso, a conta não fecha e nós não estamos desfrutando daquela paz que só Deus pode dar. É um desafio muito grande, porque todos nós precisamos de coisas terrenas, elas são legítimas. A Bíblia diz até que é Deus quem nos dá essas coisas, para delas desfrutarmos. Deus faz com que você tenha conquistas, alcance sucesso. Deus é que te ajuda a conseguir bens materiais. Nada está errado aí. Deus é que dá, diz 1 Timóteo 6,12. Essas coisas para delas desfrutarmos e para compartilharmos com os outros. Mas também a Bíblia diz, Jesus diz, que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Em outras palavras, a vida do homem não é a soma das suas conquistas, porque a vida nossa é muito mais do que isso, e nós demoramos a aprender, e ficamos com ânsia de buscarmos essas coisas, e aí o fato é que,
Quando nós somos mais jovens, nós colocamos em geral as nossas cartas nisso, e com o tempo vamos descobrindo, e eu espero, às vezes alguns demoram para aprender, que não vale a pena atrelar a sua alegria à conquista, a sucesso, a bens materiais e qualquer outra coisa, embora você possa ter todas essas coisas. O problema é você depender ou atrelar a sua alegria a essas coisas. Nós descobrimos que a nossa vida é muito mais do que a soma das conquistas, dos sucessos, dos planos realizados, dos bens materiais. É muito mais do que isso. E Paulo faz essa avaliação, e os comentaristas desse texto de Filipenses 3 dizem que Paulo usa quase que uma linguagem da contabilidade. É como se ele tivesse um livro caixa e dissesse assim: olha, tudo que eu conquistei está aqui, tá? Tudo que é de crédito, mas daqui a pouco ele fala assim: olha, eu tenho muito mais débito. Ou eu descobri que esses créditos não são suficientes para aquilo que eu preciso da vida. Vamos dar uma olhadinha nesse texto e ler agora Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 1, mais uma vez, para aprendermos da palavra de Deus. Coisas terrenas não podem ter a razão da nossa alegria. Paulo diz aqui: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Agora ele começa a falar de ser uma avaliação da sua vida. É verdade que eu também podia confiar na carne, nas minhas realizações. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que tenho dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Vamos orar. Deus de amor, que o Senhor agora fale por meio da experiência de Paulo e com ele aprendamos o segredo
da alegria cristã. Onde está ancorada, onde está atrelada a alegria, que é a alegria que o mundo não pode dar. Fale conosco agora, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo faz um relato autobiográfico. Ele vai falar da sua vida, quem ele era e o seu encontro com Jesus, como mudou a sua vida. E ele fala aqui, queridos, se você observou versos 4 a 6, da sua vida. E ele fala aqui do seu pedigree. Eu estou usando pedigree aqui de maneira metafórica, porque pedigree diz respeito a cachorros, mas também a cães, mas diz respeito figuradamente àquela nosso background social. Tá? Ou familiar. E ele diz quem ele era. Qual era o seu pedigree? Ele fala assim, olha, judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, essa era a lei. Então, ele tinha nascido numa família legítima de judeus, tinha sido circuncidado ao 8º dia. Mais ainda, ele fala, eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim, juntamente com a tribo de Judá, eram as duas tribos mais valorizadas, porque foram as duas tribos que na divisão do reino ficaram fiéis a Davi e fazem parte do reino do sul, o reino de Judá. A capital, Jerusalém, ficava na terra de Benjamim. Então, Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim, deixa eu dizer para vocês quem eu sou. E que eu podia dizer assim, olha, eu tenho tudo, eu sou o maioral. Judeu legítimo, não apenas isso, filho de judeus, da tribo de Benjamim, por isso ele diz hebreus de hebreus. Quanto à religião, eu não era qualquer religioso, eu era fariseu. Fariseu eram os religiosos que seguiam de maneira mais estrita a Bíblia, o Antigo Testamento. Eles levavam a sério. O fariseu era o sonho de consumo de qualquer judeu. Olha, quando eu crescer eu quero ser fariseu. Porque o fariseu era um modelo de santidade, de seriedade com a Torá, com o Antigo Testamento. Ele fala, eu era fariseu, não apenas isso. Eu não era qualquer religioso, eu era zeloso extremo. Tão zeloso que me tornei perseguidor dos cristãos, porque achava que os cristãos eram inimigos de Deus, de Jeová. Eu fui zeloso. Quanto à moralidade irrepreensível. Ele está dizendo aqui, não é que ele não pecado, assim, quem olhasse para mim, assim, só por fora, diz assim, esse cara é perfeito, não tem defeito. Então, Paulo fala disso. E aí ele diz que esse era o seu histórico de vida, essa é a sua biografia. Mas ele diz, depois disso, que isso não trouxe para ele a alegria que só Deus pode trazer. E como ele conseguiu ter essa nova alegria? Ele vai mostrando. Primeiro, porque quando ele encontrou-se com Cristo, mudaram os seus valores. São novos valores na sua vida. Olha o que ele diz aqui, em termos de valores. Ele diz no verso de número 7. Ele diz, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 7 e verso 8. O que ele está dizendo? Que no passado, tudo que ele falou, que eram coisas boas, tinham muito valor. Mas agora já não tinham nenhum valor para a vida dele. Não tinham valor, não é que as coisas não tinham valor exato, real. Não tinham valor para lhe trazer a alegria que só Deus pode trazer. Seus valores mudaram completamente. O que era importante deixou de ser importante. E eu vou dizer a você, como desfrutar, olhando para a experiência de Paulo, da alegria cristã? Nós precisamos mudar os nossos valores. Se os nossos valores forem como esses valores antigos de Paulo, nós não vamos ter alegria. Se os nossos valores vão ser assim, o nosso histórico familiar, a nossa religiosidade, as nossas conquistas, o que fizemos, quem nós somos, o que nós adquirimos, o que nós realizamos, nós não viveremos felizes. Isso tem valor, mas não consegue trazer para nós, não tem valor para trazer a alegria. Você não vai
desfrutar da alegria cristã com valores errados. Quero dizer a você, e quanto mais cedo você aprender isso, melhor. Se a sua alegria depende de coisas terrenas como bens materiais, sucesso, conquistas, realizações, você será vítima desse ladrão da alegria. Alguns já passaram por essa experiência. Tem gente que já aprendeu tentando encontrar alegria nessas pessoas, nessas coisas. Coisas materiais, legítimas, não têm poder de trazer alegria. Paulo disse isso, ele fala assim, eu considero, eu avalio, a palavra-chave, a palavra de contabilista, essas coisas agora, ele está dizendo assim, olha, diante do que tem valor hoje, que é o conhecimento de Cristo, eu considero isso lixo, esterco, coisas sem nenhum valor. Podem ser tiradas de mim hoje e eu vou continuar com alegria. Muitas pessoas, queridos, são dependentes das conquistas terrenas. Então, nós precisamos começar avaliando nossos valores. Quem está aí, a gente vê nas mídias sociais e que vivem muito de imagem. Há pessoas que elas colocaram a sua alegria no grau de aceitação, de reconhecimento da sociedade ou dos seus seguidores. Mas quando eles perdem isso, quando são, por exemplo, cancelados, entram numa profunda depressão. Porque a alegria estava no reconhecimento que eles tinham daquelas pessoas. Muitas pessoas são dependentes das conquistas terrenas. E por isso, não desfrutam da alegria. Paulo, para nos ensinar bem, diz o seguinte, não coloque, não atrele a sua alegria a essas coisas. Eu tive tudo. Ele diz assim, se existe alguém que poderia dizer assim, tem algo que é digno de valor, e dizer assim, eu sou o cara, sou eu. Mas eu, quando encontrei com Jesus, os meus valores mudaram, e agora, a minha alegria não depende mais dessas coisas. Paulo se tornou alguém alegre do ponto de vista cristão, porque os seus valores mudaram. Sabe o que era importante para ele agora? Era ter comunhão com Cristo. Ele fala, tudo eu considero sem valor por causa do conhecimento de Cristo. Conhecimento aqui significa íntima comunhão com Deus. Queridos, para nós desfrutarmos da verdadeira alegria cristã, nós temos que responder a pergunta. Lá no fundo do coração, você olhar para o fundo do seu coração e dizer assim, o que realmente é importante para mim? A alegria cristã depende da sua resposta a essa pergunta. Talvez sendo mais específico. O que, pensando em coisas, o que fosse tirado de você hoje roubaria a sua alegria? O que de fato, a gente não para pensar nisso, o que de fato é importante para você? O que você tem hoje que se você perdesse, a sua alegria ia embora juntos? É o seu sucesso, é o seu currículo, seus conquistas materiais, o seu reconhecimento? O que é? Se a nossa alegria depender disso, não é alegria cristã, porque a alegria cristã está atrelada, ela é dependente de nós conhecermos mais a Jesus. Já contei para vocês, talvez vocês se lembrem aqui, a história que li que para mim foi muito impactante. James Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, conta a história de um professor de uma universidade cristã nos Estados Unidos, que ele era um professor fiel a Deus, um homem muito piedoso, e aquela universidade, como aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, década de 80, começou a caminhar por um caminho liberal, por uma rota liberal, ou seja, relativizar a Bíblia não é a palavra de Deus, os valores morais. Então essa universidade, que era originalmente cristã, começou a se desviar. E ele ficou firme na sua cátedra, lá na sua sala, ensinando a Bíblia como as Escrituras Sagradas, a importância da vida com Deus, o que pecado era pecado, a importância do arrependimento, o que é vida com Deus. Ele foi santidade, foi ensinando, até de tão pressionado que foi o tempo todo, porque a universidade seguiu por um outro caminho,
ele foi demitido. E no dia que foi demitido, ele estava andando no campus. Ali, um campus muito grande, muito comum nos Estados Unidos, com muito espaço físico, com muito ar livre. Estava caminhando e um dos alunos chegou para ele dizendo: professor, procurando ser solidário com ele, professor, eu sinto muito pela sua demissão. O senhor é excelente professor, o senhor foi demitido. E eu estou triste pelo senhor. Eu falei assim: não, eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque toda essa trajetória de pressão sobre o meu estilo aqui de professor me levou para mais perto de Deus. E hoje eu conheço Deus melhor do que eu conhecia. Em outras palavras, ele não havia perdido a sua alegria por causa de ter perdido um cargo. E ele disse: não, eu estou em paz. Talvez eles estejam sem paz. Eu estou em paz e alegre. Porque nessa trajetória, hoje eu conheço melhor a Deus. A grande questão é essa. Você, o que é importante para você? O que realmente é importante? O que, se fosse tirado de você hoje, balançaria a sua vida, a sua estabilidade? Paulo diz assim: eu abri mão de tudo. Então, porque para mim o importante é o conhecimento. Tá? É muito fácil hoje perdermos a alegria por causa de coisas materiais que nós desejamos. Nós não estamos satisfeitos com o que realizamos no passado, não estamos satisfeitos com o que temos no presente, estamos ansiosos quanto ao futuro. Nada nesse mundo pode nos dar essa alegria, que é esta paz, essa serenidade, esse equilíbrio, conquistas. Só em Jesus nós encontramos. Nada no passado, nada no presente, nada no futuro, em termos materiais, pode dar alegria que só Deus pode dar. Paulo diz: olha, eu considero tudo como perda, inverti lá o sinal na minha contabilidade, aquilo que era lucro agora não é mais lucro, eu considero perda, porque agora não é mais um ativo para mim, porque o meu verdadeiro ativo é ter o conhecimento de Cristo. Jim Elliot, que foi missionário entre os Aucas no Equador, com outros missionários, foi morto ali. Jim Elliot, que foi morto ali pregando, tentando contato com uma tribo remota. Ele era um jovem fiel ao Senhor e veio com a sua família aqui para a América Latina, América do Sul especificamente, para pregar o evangelho. Ele tinha uma declaração de fé que é a seguinte: ele fala assim: não é tolo quem abre mão daquilo que não pode conservar para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo, porque ele abriu mão do conforto, década de 1950, veio para o Equador para pregar o evangelho na região amazônica, abriu mão de todo o conforto. Lá está ele, e ele fala assim: alguém diz, mas como um jovem com a sua esposa, vem para cá, tem filhos, cria filhos, e ele vem servir ao Senhor. Ele diz: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode conservar. O que é aquilo que não pode conservar? Bens materiais, reputação, conquistas, sucesso, para ganhar aquilo que não pode perder, que é a comunhão com Deus. É desafiador. Então a questão é: quais são os nossos valores? A alegria de Paulo estava no fato que ele mudou os seus valores. Paulo perdeu algumas coisas, mas ganhou muito mais. A alegria de Paulo era o desejo de conhecer mais a Jesus, porque ele sabia que só isso podia satisfazê-lo. Como diz o salmista, assim como a corça, ela clama pelas águas, ela anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. O alvo de Paulo era conhecer a Cristo. Mas aí, queridos, além desses novos valores, ele fala do alvo da sua vida, porque ele diz assim, verso 13, esquecendo-me ele fala assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sai da figura do contador para a figura do atleta, dizendo assim: olha, agora também, quando me encontrei com Cristo, o meu alvo mudou, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é estar com Cristo. Eu olho a minha vida de forma diferente. O passado já não me prende mais. Queridos, ele está dizendo, o passado, com as suas realizações boas,
ou boas realizações, o passado com as suas frustrações, não prendem a sua vida. Mais ainda, ele está dizendo, passado para mim é passado. O presente é um tempo em que eu procuro avançar para alcançar esse prêmio que Deus quer me dar. O futuro é onde estão os meus olhos. Você sabe, para você desfrutar da alegria, você precisa parar de olhar para o passado. Esse é um texto que fala muito bem sobre passado, presente e futuro. O passado, com seus arrependimentos e realizações, é passado. Você conhece pessoas que vivem no passado? Conhece? Tem dois tipos, e os dois são ruins. Pessoas que só falam dos arrependimentos. Ah, se eu pudesse voltar. Eu costumo dizer, você não pode voltar, mas pode começar de novo. Na verdade, hoje é o dia de começar de novo. O John Maxwell diz assim, o passado é passado, hoje é um novo dia. A bênção é um dia chamado hoje. Então, vamos lá. Há pessoas que vivem dos arrependimentos. Ah, o que aconteceu. Ah, o que fizeram comigo. Ah, como foi minha vida. Ah, faltou essa oportunidade. Então, estão lá no passado. Tá? Lamentando. Mas há pessoas que estão dizendo assim, tudo que ela conquistou está no passado. Fala das conquistas do passado. Não. O passado é passado com as suas realizações e também com as suas frustrações. O hoje é o tempo que Deus nos dá para que a gente tenha um alvo focado em Cristo. Conhecer melhor a Cristo. Olhar para o futuro, que é o dia em que a gente vai estar com o Senhor Jesus. Então, o nosso alvo precisa mudar. A grande questão é, qual é o nosso alvo de vida? Ele fala, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é o prêmio da vocação. Queridos, os grandes homens de Deus da Bíblia e da nossa história viveram, os que melhor viveram, é porque tinham um alvo no céu. A Bíblia diz que Moisés, pelo gozo que estava proposto, pelo que ele via de recompensa no futuro, ele enfrentou as lutas e aceitou deixar o Egito para viver no deserto. Pelo gozo que estava diante dele, pelas alegrias, Jesus viveu assim, Josué viveu assim, Davi viveu assim, cada personagem bíblico olhando para o futuro. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não que eu já tenha alcançado essa perfeição, não que eu tenha já encontrado a maturidade espiritual, mas eu prossigo para o alvo, porque os meus olhos estão em Cristo Jesus. A alegria cristã que vem da quebra do poder do passado, a alegria do cristão que vê que hoje é o tempo que Deus nos dá para fazermos o melhor para o Senhor e que o futuro é a realização. O alvo é Cristo, o alvo é espiritual, a mente é espiritual. Hoje é o tempo de realizações. Mas ele fala também, mudou a minha mentalidade. Verso 15, ele fala, pois todos que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Aí o verso 20 ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a mentalidade de Paulo deixou de ser mentalidade terrena para a mentalidade celestial. Os cristãos já foram, em algum tempo, talvez alguns hoje, muito acusados de pensarem muito no céu. Já ouviu isso? Eu lembro que meus pais e alguns dos nossos antepassados aí eram acusados assim, esse pessoal pensa muito no céu, só pensa muito no céu. Não creio que é o nosso problema hoje. Eu acho que o nosso problema é invertido. Nós pensamos muito na terra. Não é verdade? Nós vimos gente cantando, aqui não é o meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Nós cantávamos isso. Nós tínhamos, às vezes os cristãos mais antigos, tinham uma mente no céu, não para viver de forma alienada. John Stott diz que os cristãos que mais se realizam no mundo são aqueles cujas mentes estão no céu. Eu costumo dizer que o melhor cristão sabe qual é? É com a mente no céu e com os pés na terra. Ele fala aqui, queridos, as pessoas que não fazem diferença no mundo são pessoas focadas nas coisas só da terra. E tem crente assim. O problema dos cristãos do século 21 é uma mente só na terra. Eles vivem de tal maneira, tão atribulados, tão focados nas coisas terrenas, como se a vida fosse só aqui. Só aqui.
Não tem tempo para Deus, não tem tempo para projetos sociais, não tem para se envolver com causas que têm impacto eterno, vivem como se a vida fosse só aqui e agora. É o problema do mundo do século 21. Por não terem uma mente ligada ao céu, causa um pouco impacto na terra. Eu tenho visto uma revolução maravilhosa. Pessoas que têm descoberto que eles não existem, sua vida não consiste em ganhar dinheiro, mas sim em ganhar dinheiro com um propósito. Então, o problema não é ganhar dinheiro. Aliás, eu oro para que os crentes ganhem muito dinheiro, porque os cristãos têm que ganhar muito dinheiro para investir no reino de Deus. Então, mas eu tenho descoberto pessoas que descobriram, sim, que eles têm o dom, capacidade de produzir, criatividade, de ganhar dinheiro, têm ideias extraordinárias, mas descobriram que ele não é um fim, ele é um meio. Porque eles entendem que são cidadãos de duas pátrias, a pátria terrena e a pátria celestial. E eles querem investir, isso que é importante, investir em coisas que tenham impacto eterno. Ele fala que a nossa pátria está no céu. Se nós vivermos, essa é a grande questão, uma nova mentalidade. Se nós vivermos como se aqui fosse a nossa pátria, o ladrão da alegria vai roubar a nossa alegria. Porque não há alegria se você acha que a sua vida é só aqui. Por quê, queridos? Porque você tem altos e baixos nos seus negócios. E mesmo quando você está no alto do seu negócio, o auge do seu negócio não te traz alegria. Nós precisamos de algo mais. Tá? Nós somos viajantes. E eu gosto de pensar o seguinte: quem é viajante, queridos, não leva muita bagagem. Porque sabe, olha, quem vai fazer uma viagem curta, olha, é pouca bagagem, entendeu? Pelo menos deveria, entendeu? Hoje o segredo é a viagem com uma malinha de mão, entendeu? Nós aqui na terra estamos aqui. Perguntaram ao contador daquele primeiro milionário, hoje seria um bilionário, John Rockefeller, do início do século XX, o primeiro grande milionário americano. Perguntaram, quando ele morreu, alguém não resistiu, e sabia quem era o contador dele, e lá no velório ainda perguntou para ele assim: quanto que o Rockefeller deixou? Ele falou assim: deixou tudo. Quanto que ele deixou? Deixou tudo. Caixão não tem gaveta. Ele deixou tudo. Porque ele queria saber qual era a cifra. Não, o contador era muito esperto, né? Não, deixou tudo. É assim, queridos. O que nós vamos deixar aqui? Tudo. Coisas terrenas nós levamos para o céu, a não ser o que nós usamos de coisas terrenas para impactar a vida futura. Se você usa seu dinheiro, você usa o seu diploma, você usa, estou dizendo, não é serviço social, às vezes no seu trabalho, você fazendo um impacto lá, como médico, como advogado, como dona de casa, como estudante, seja o que for, queridos. Você usa aquilo para impactar vidas, mudar vidas, isso tem valor eterno. Tá? Agora, se só investe para si em coisas terrenas, não encontrará alegria. O cristão não pode viver em função das coisas terrenas. Viva cumprindo as suas responsabilidades, mas na expectativa das coisas que estão por vir. William Barclay diz o seguinte: a alegria de Paulo e o contentamento de Paulo estão, mais do que tudo, baseados na sua escatologia, a doutrina do que está por vir. É por olhar para o céu, a escatologia é que fazia com que Paulo fosse feliz. John Tiltonson diz o seguinte: aquele que só ajunta para essa vida, mas não cuida da eternidade, é sábio por um momento, mas um tolo para sempre. Não é assim? Aquele que ajunta só para essa vida, sem pensar na eternidade, mas não cuida da eternidade, pode parecer um sábio para o momento, mas é um tolo para sempre. Aí eu amo a expressão de John Wesley, que para mim é um slogan de vida. Queria que vocês guardassem. Sabe que John Wesley, esse reformador metodista, impactou grandemente o mundo. Ele diz assim: eu valorizo todas as coisas somente pelo preço que elas ganharão na eternidade. Prestou nisso? Eu valorizo todas as coisas somente pelo preço que elas ganharão na eternidade. Queridas, queridos,
as coisas materiais têm poder de roubar a nossa alegria. Quando, ao invés de nós usarmos as coisas para um alvo eterno, nós somos dominados por essas coisas. Os chineses têm um ditado que diz o seguinte: se você tem alguma coisa que não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Até a frase é feia, porque fala de coisa. Se você tem alguma coisa que não pode perder, então não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Mas quando a gente tem, fala assim, não, isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui Deus me dá para desfrutar, tá? É para usar. Mas eu olho sempre com valor eterno. Queridos, Paulo diz que quando ele encontrou Cristo, os seus valores mudaram. Agora eu quero conhecer a Cristo. O seu alvo é a maturidade cristã, é o céu. Ele também diz que criou uma nova mentalidade, passou a valorizar as coisas à luz do céu. Só tem valor as coisas que têm valor na eternidade. Como o pastor Ricardo leu no início do culto, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto, tudo que é material dura um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Minha oração, meu desejo, é que a gente possa aprender com essa autobiografia do apóstolo Paulo, que teve a sua vida transformada. Ele tinha tudo para dizer assim, olha, eu vou aqui dizer que eu estou feliz com as coisas que eu tenho, aquilo que eu sou. Ele disse, não, o meu encontro com Cristo mudou. Se você quer desfrutar da alegria cristã, só tem um jeito. Não é atrelando sua alegria às coisas materiais. Você precisará mudar os seus valores. Você precisará ter um alvo, que é Jesus Cristo, maturidade cristã. E você precisa julgar as coisas à luz da eternidade. Que você tenha muito, realize muito, conquiste muito, mas tudo isso dizendo, olha, não é isso que me traz alegria. Isso é meio que Deus usa para poder abençoar vidas. Amém, queridos? A grande pergunta que você precisa levar para casa hoje para responder ao longo da semana. O que de fato tem valor na sua vida? O que tem valor na sua vida? Qual é realmente a coisa mais importante ou as coisas mais importantes na sua vida? Porque não dá para desfrutar da alegria cristã se você estiver com seu coração nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais. Vamos orar. Deus de amor, quero te louvar por essa história, esta biografia do apóstolo Paulo, que diz como o encontro com o Senhor impactou, mudou a sua vida, dando a ele novos valores, um novo alvo de vida e uma mentalidade transformada. Leva-nos a usar tudo que temos, tudo que somos, não como a razão da nossa alegria, que são coisas que o Senhor nos dá para delas desfrutarmos, mas que a nossa alegria esteja sempre no Senhor, porque a alegria transcende as coisas desse mundo, as coisas que são terrenas. Não permita que o nosso coração esteja tão apegado às coisas terrenas, bens materiais, realizações materiais, que percamos de vista que o bem-estar, que a serenidade, o que de fato tem valor na vida, é esta comunhão com o Senhor, é olhar para o céu, é buscar o crescimento espiritual, porque isso tem valor eterno. Leva-nos a viver assim, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.